Vamos para uma aula de língua portuguesa para o sexto ano do ensino fundamental. Hoje com o tema Estrutura das palavras. Vamos ver hoje o que é o morfema. O que é um morfema? Morfema é o menor elemento de uma palavra que apresenta significação. E eles podem ser radical. O que é o radical? É o elemento básico e significativo das palavras. Eles dão origem às palavras que têm a mesma base de significado, constituindo assim uma família de palavras, que se chama cognatas. Um exemplo de palavras cognatas: feliz, felizmente, infelizmente. Então, aí nós temos três membros da família feliz. São palavras cognatas. Nós temos também as desinências nominais, que são elementos terminais que indicam gênero, masculino ou feminino, e o número, singular ou plural, dos nomes. Já já nós iremos ver cada uma dessas aí, desses morfemas, separadamente. Vogal temática é a vogal que aparece após o radical, dando à palavra a base para receber as desinências ou os afixos. Então, a vogal temática ela vai preparar a palavra para receber as desinências ou afixos. Vamos lá. Vogal temática verbal. São três as vogais temáticas verbais: a, e, i. E elas indicam as três conjunções: amar, vender, partir. É a primeira conjunção, primeira conjugação, segunda e terceira conjugação. Olha aí os verbos conjugados: amamos, vendemos, partimos. Vocês podem observar aí que as vogais temáticas estão em vermelho. Então, o radical mais a vogal temática formam o tema do verbo. Vamos ver isso aí no verbo cantar? Cantássemos. Cante. Mais a vogal temática a forma o quê? O tempo. O tema. Se a desinência modo temporal. O que é a desinência modo temporal? É aquela que vai me dizer qual o tempo que está o verbo. E o modo, se é um modo indicativo, se é um modo subjuntivo, se é um modo imperativo, se está no presente, no tempo presente, no pretérito, que é o passado, ou no futuro. E o mos, que é a desinência número pessoal. O que é a desinência número pessoal? A DNP. É a desinência de número, quer dizer singular ou plural, aí nós estamos vendo que está no plural, e de pessoa, a primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. No caso aí, como a gente está vendo que está no plural, nós temos aí a primeira pessoa do plural, o nós. E esse verbo está conjugado no tempo subjuntivo, se nós cantássemos. Então, se nós cantássemos, é o modo subjuntivo, tá bom? Então, aí a gente vai vendo aí que cada pedacinho desses 4 pedacinhos se chamam morfemas, e eles têm uma função para a formação dessa palavra. Vogal temática nominal. O que é? Nós já vimos a vogal temática verbal e agora nós vamos ver a vogal temática nominal. Quando átonas e se encontram no final das palavras, as vogais a, e, o são consideradas nominais, ou seja, elas não estão no verbo. As vogais temáticas nominais juntam-se à desinência indicadora de plural. Olha o exemplo aí, ó, mesa. Vejam que ela está aí preparando para chegar o S, que mostra o quê? O plural, mesas. Postos, casas. Nós temos aí esses exemplos aí. As vogais temáticas são as átonas finais. A, e, o. Escola, dente, carro.
Mas como eu descubro que essa vogal aí é temática? Vamos ver logo no slide à frente. Atenção! Cuidado para não confundir vogal temática com desinência de gênero. A desinência de gênero, ela vai mostrar se é feminino ou se é masculino. A vogal temática, ela só vai receber o plural, né? Vai estar lá pronta para receber o plural da palavra. Então, vamos ver aí, ó. O exemplo aí da palavra escola. Escol é o radical. Lá, a, ela vai ser o quê? Vogal temática ou vai ser desinência de gênero? Ela aí vai ser vogal temática. Por quê? Porque não existe o oposto de escola. Não existe o escolo. Existe a escola. Como a gente pode observar aí em filho. Filho, nós vamos ter o oposto. Filha. Então, o na palavra filho mostra o quê? A desinência de gênero. E o a na palavra filha também mostra a desinência de gênero. O a, então, na palavra escola, é uma vogal temática e não uma desinência. Desinências verbais. São elementos, ou seja, morfemas, que indicam o tempo e o modo, que é desinência modo temporal, como nós já vimos lá no primeiro exemplo, lá na vogal temática verbal. A pessoa e o número, desinência número pessoal dos verbos. Olha aí o mesmo verbo. Gostaríamos. É o verbo gostar. Goste é o radical. A, vogal temática. Ria, desinência modo temporal, que vai dizer que está no modo subjuntivo, não, perdão, no modo indicativo, no futuro, gostaríamos. E um mos, que é a desinência número pessoal, que vai mostrar o quê? A primeira pessoa do plural. Então, nós gostaríamos, ok? Então, nós temos aí essas desinências verbais aí. As desinências verbais vão ser a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. Bom, os afixos. Os afixos, eles são elementos que vão se ajuntar ao prefixo, ao radical, para formar uma nova palavra. Nós vamos ter dois tipos de afixos. Nós vamos ter os prefixos, que vão ser colocados antes do radical, e os sufixos, que são colocados depois do radical. Aí vocês têm um exemplo aí nesse quadro de palavras que são formadas por afixos. No meio, nós vamos ter os radicais e do lado prefixo e do outro lado o sufixo. Então, vamos ver aí pedra. Nós temos a palavra geradora, pedra, que o radical da palavra geradora é pedre. E se eu coloco o afixo ada, que é o sufixo que vem depois do radical, vai ficar pedrada. Quando eu coloco um prefixo e um sufixo, vai ficar empedrar. O que é empedrar? Transformar em pedra. O cimento empedrou. Então, o cimento se transformou em pedra. Então, em é um prefixo, ar é o sufixo. Aí nós temos o radical feliz, que além de ser uma palavra, ele também é radical, é uma palavra radical. Colocando o prefixo in, fica infeliz. Se eu coloco o sufixo mente, fica felizmente. Outra palavra aí, leal. Leal é uma palavra radical também. Se eu coloco o prefixo des, fica desleal. Se eu coloco o sufixo, aí não está aí o exemplo, mas se eu coloco o sufixo ada,
prefixo ad, fica deslealdade. Nós temos outra palavra aí, ó, que vem da palavra triste. Então, o radical é tristes. Colocando o prefixo em e o sufixo ecer fica entristecer. Então, os afixos são elementos, né? São morfemas que a gente coloca antes ou depois do radical para formar uma nova palavra. O que vem antes é o prefixo e o que vai depois é o sufixo. E nós temos também, para encerrar, a consoante e a vogal de ligação. Mas o que seria isso? Elas servem para quê? Como o nome mesmo já diz, serve para ligar, para dar um som melhor, uma pronúncia, facilitar a pronúncia. Vamos ver aí. Certos morfemas aparecem no interior, ou seja, está no meio da palavra, para facilitar a pronúncia. São as vogais e consoantes de ligação. Vamos ver aí 2 exemplos. O primeiro exemplo é pau mais ada. Se a gente fosse juntar somente para formar a palavra paulada, só essas duas, o sufixo e a palavra, nós teríamos pauada, que é estranho até mesmo para falar. Então, foi colocada a consoante de ligação aí, que é a letra L. Então, se transformou na palavra paulada, que é bater com o pau em alguma coisa, né? Pegar um pedaço de pau e bater no muro. Deu uma paulada no muro. Outra palavra aí, gás mais metro. Se a gente fosse simplesmente juntar essas duas palavras, fica a palavra mais o sufixo metro, nós teríamos aí gás metro. Ficaria esquisito, né? É o gás que vem a metro mesmo. É vendido em metros cúbicos. Então, coloca-se aí o morfema O, que vai formar a palavra gasômetro. Então, o O aí tem a função de vogal de ligação. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês coloquem aí nos comentários, curtam o canal, curtam aí o vídeo, para eu ter um feedback de vocês e saber como está o aprendizado. Até a próxima aula.